Quanto tu acha que custa uma cerveja no motel? Uma cerveja no motel? Isso. Ô, amor, eu não sei nem o que é motel. Como é que tu vai saber preço desse negócio de cerveja? Mas tu acha que é quanto? Eu acho que custa uns 17 reais. 17 reais? Rapaz, é caro uma cerveja num lugar desse, né? É caro. Mas como é que pode, rapaz? Eu pensei que era mais barato. E como é que tu sabe, amor, o preço disso? Motel não é onde os homens vão lá ficar com as mulheres, essas coisas? É esse lugar mesmo. Vixe! Então como é que tu sabe esse preço dessa cerveja? Amor, é que esses dias eu tava na rua com meu amigo, aí ele queria beber e os bares estavam fechados. Só tinha esse lugar aberto. Aí nós fomos lá comprar. Os bar estavam tudo fechado já. É, só tinha lá aberto. Ah, então já era tarde da noite? Já era mais de tarde. meia-noite? Era. Aí tu foi lá, mas ele? Fui. Pra ele comprar cerveja? Uhum. Ah, tá, entendi. Ei, mas tu não bebeu não, né? Não bebi. Ainda bem que tu sabe que tu não pode beber. Já tem problema no fígado, a cirrose. Ainda bem, porque a minha preocupação é essa.